Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Nessa aula nós vamos continuar o nosso curso de Programação Orientada a Objetos com Java no Visual Studio Code. O tema específico dessa aula são as variáveis, tipos de dados e operadores matemáticos. E para isso a gente vai, com o Visual Studio Code aberto, criar aqui um novo projeto Java. Então eu vou aqui Shift Ctrl P para criar um novo projeto Java. Sem ferramentas de build. Agora aqui eu vou chamar de variáveis, tipos e operadores. Pronto. O nome do projeto pode ser exemplo básico novamente. E agora aqui no nosso código-fonte nós vamos começar a fazer a codificação. E nós vamos começar pelas variáveis. Bem, uma variável é uma representação em memória de algum dado que você queira armazenar no programa. E essa variável ela tem que ser declarada com algum tipo. A linguagem Java é uma linguagem fortemente tipada. Isso significa que, em tempo de codificação, você define qual é o tipo de dado que aquela variável vai armazenar. Aí existem diferentes tipos que nós vamos ver ao longo da aula. E para declarar uma variável no Java, basicamente você começa com o tipo de dado. Vou declarar aqui uma variável do tipo int. Int é um tipo inteiro. Eu vou chamar de número, ponto e vírgula. Isso é a declaração de uma variável. Bem, você pode declarar ela dessa forma, não inicializada. Acontece que se você declarar ela dessa forma, você não pode usar essa variável. Ela só pode ser usada depois que você inicializa a variável com algum valor. Por exemplo, hello world, eu vou substituir aqui por número. Isso aqui já me acusa um erro porque a variável não foi inicializada. Então eu posso inicializar de duas formas. Número recebe 50 e aí o erro some. Ou eu também posso, vou comentar essa linha, já declarar com alguma inicialização. Bem, essas são as formas de você declarar uma variável com inicialização e sem inicialização. Com relação aos nomes das variáveis, eles só podem conter letras e números, mas não podem iniciar com números. Você até pode iniciar uma variável com underline, por exemplo, int n1 igual a 30. Então aqui eu colocaria underline n1 e a variável é válida. Se eu colocar aqui mais número, agora as duas estão sendo usadas e o Visual Studio Code não me dá mais nenhuma mensagem. Se você declara e inicializa uma variável, mas não faz uso, o Visual Studio automaticamente detecta que essa variável é inútil e te dá um aviso. Novamente eu vou tirar aqui número daqui e aí ele me dá esse aviso aqui, ó. O valor da variável local número não é usado. Eu vou voltar aqui para número e vou tirar esse n1 daqui. Tirar também essa variável daqui de baixo. Agora é o seguinte, a variável pode iniciar então com uma letra ou com o símbolo de underline ou de sublinhado, né? Não pode inicializar com números, mas pode ter número aqui. Número 23, eu colocaria aqui número 23. Não pode conter espaço, obviamente. Mas existe também uma convenção de nomenclatura para variáveis com nomes compostos, por exemplo. Número de pessoas. Observe que agora eu inicio com minúscula e as palavras depois da primeira iniciam com maiúsculas. Isso também é uma convenção. Vou trocar aqui agora o nome da variável para número de pessoas. Seguindo essa convenção, alguns outros nomes de variáveis possíveis poderiam ser saldo atual, que mais? Custo total, nome completo. São todos nomes de variáveis válidos. Todos esses são nomes de variáveis válidos. O Java possui um recurso que te permite impedir a alteração do valor de uma variável no restante do programa. Se eu adicionar aqui, antes da declaração da variável, a palavra reservada final, esse valor de variável
não pode ser alterado. Se eu tentar alterar aqui, número de pessoas recebe 100. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, ó. Foi acusado um erro aqui, porque a variável é final. É como se fosse uma constante. Vou tirar daqui. Agora, o compilador, o editor, permite que eu faça alteração e não acusa nenhum erro. Agora que nós sabemos como declarar uma variável, a gente tem que conhecer quais são os tipos de dados possíveis de se declarar em uma variável. Existem 4 categorias de tipos de dados. Existem os tipos inteiros, de ponto flutuante, caractere e lógico. Vamos começar pelos tipos inteiros. Os tipos inteiros nós temos aqui. Para facilitar aqui a minha vida, eu vou nomear as variáveis com nomes mais simples. V1 recebe 50, esse é o inteiro. Byte é um outro tipo. Deixa eu voltar isso aqui para cá. Byte. V2 recebe 30. Short. V3 recebe 60. E long. V4 recebe menos 8. Menos 8. Esses são os 4 tipos inteiros de dados. Eu vou jogar esse aqui para cá, mesmo que fique com o V1 ali fora da ordem, apesar de me incomodar, eu vou deixar assim. Está aqui na ordem de tamanho desse tipo de dados. Byte comporta até 8 bits, short até 16 bits, int 32 bits e long 64 bits. Cada um tem um valor mínimo e máximo que pode armazenar. E a gente pode ver isso da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar um systemout.println e vou colocar aqui byte.maxvalue. Vamos fazer melhor aqui, ó. Vou colocar aqui byte. Tá assim. Eu vou botar aqui byte. Aqui tem que vir o max, aqui tem que vir o min. Min value. Faltou mais aqui. Agora eu vou fazer o mesmo para os outros 3 tipos. Aqui vai ser short. Eu estou usando aqui o tipo com maiúscula porque eu estou pegando a classe desses tipos de dados. Essas são as classes desses tipos de dados. Aqui é o int, ou melhor, integer, é o nome da classe. Integer. Aqui vai ser o long, aqui também vai ser o long, e lá no início também long. Vamos executar esse programa e ver quais são os valores mínimos e máximos de cada um desses tipos então. Vou usar aqui o executor do CodeRunner. Tá aí, ó. Byte de menos 128 a 127, short de menos 32.768 a 32.767, integer, deixa eu ver aqui, unidade, milhar, milhão, bilhão. Então a menos 2 bilhões e alguma coisa, a mais 2 bilhões e alguma coisa. Esse aqui eu não vou nem contar porque é um número realmente muito grande, mas enfim, para números inteiros maiores do que 2 bilhões e alguma coisa e menores do que menos 2 bilhões e alguma coisa, aí é interessante usar o long. Ok, esses são os tipos de dados inteiros. Uma coisa importante que vale a pena a gente ver é o seguinte. Quando você declara uma variável do tipo long e atribui a ela um valor muito longo, você tem que colocar um sufixo nesse valor, que é a letra L. Por exemplo, suponha que eu declaro aqui uma variável inteira, pop, de população. E aqui vai entrar a população do planeta Terra, 6 bilhões, 254 milhões, 358 mil. Inventei isso aqui, tá? Automaticamente o editor já reclama que esse valor extrapola os limites do inteiro. Então eu venho aqui e troco para long.
ele continua reclamando porque ele entende que esse valor, da forma como ele está sendo passado, é interpretado como um inteiro, normal, um int, integer. Aí eu venho aqui e coloco a letra L maiúscula para explicitamente declarar que isso aqui está sendo passado como um valor do tipo long, de 64 bits. Esses sublinhados amarelos é porque essas variáveis não estão sendo usadas. É um detalhe importante para quando você precisa atribuir números muito grandes a uma variável do tipo long. Vou fechar aqui embaixo e agora nós vamos ver os tipos de ponto flutuante. Vou apagar esses daqui. E os tipos de ponto flutuante são aqueles números que têm parte fracionada, parte com fração, parte decimal. E no Java são dois tipos, float, vou chamar de F1, não é vírgula, ponto 84, e o double, D1, recebe. Pronto. Na segunda ele não acusou erro e na primeira acusou. Isso acontece porque quando você passa um valor com ponto, um valor numérico com ponto, ele entende que esse valor é do tipo double. Por padrão, ele é do tipo double. Se eu estiver passando como um tipo float, eu coloco um F. E automaticamente ele entende que isso aqui é um valor passado como um float de 32 bits. O float são 32 bits e o double é o dobro disso, são 64 bits. Eu consigo também ver os valores mínimos e máximos dos dois tipos. Vamos ver aqui os valores mínimos e máximos. Vou comentar essas duas últimas linhas, ou melhor, para eu não perder isso aqui, né? Eu vou comentar usando o bloco aqui. E agora aqui embaixo, vou copiar isso aqui, vou colar. Aqui eu vou colocar o float. Aqui eu vou colocar float. E aqui eu coloco double. Double. E double. Vamos executar para ver o que sai aí. Bem, menos 1.4 elevado a menos 45 a 3.4 alguma coisa elevado a 38. E o double 4.9 elevado a menos 324 a 1 ponto alguma coisa elevado a 308. Então são números muito grandes e essa é a forma de representação de números de ponto flutuante. É uma maneira diferente de representar o número no computador mesmo. É através de potência, elevação. Ok, vou fechar aqui novamente. E agora nós vamos ver o próximo tipo de dado, que é o tipo caractere. Vou apagar aqui, comentar aqui, estender esse comentário. Não vou precisar por enquanto disso. E o tipo caractere é representado pelo tipo char. O tipo char ele armazena um caractere Unicode, que é um caractere de 16 bits. Vou fazer o seguinte aqui, ó, char letra recebe, entre aspas, simples, tá? A. Agora eu vou fazer aqui letra acentuada. E eu posso passar aqui um caractere Unicode. Deixa eu ver aqui um caractere Unicode contra barra U00DA. Isso aqui é a letra U maiúscula acentuada. O próximo tipo que nós vamos ver é o tipo lógico, que é o booleano ou booleano. Eu vou apagar essas duas linhas aqui e vou criar aqui uma variável do tipo boolean. Boolean é conceder desconto, por exemplo, recebendo false. Eu já criei essa variável inicializando com o valor false. Geralmente variáveis booleanas são usadas em estruturas condicionais, que é um assunto de uma aula futura. Bem, então não tem muito o que dizer de variável do tipo booleana. Os dois valores possíveis são false e true, com inicial minúscula. Então vamos agora entender como é o armazenamento de valores em uma variável primitiva, de um tipo primitivo que nós estamos vendo. Vou declarar aqui um inteiro, V1 recebe 100. Vou declarar um outro inteiro, V2 recebe V1
E agora eu vou fazer o seguinte, V1 recebe 200, sysout V1 e sysout V2. Será que quando eu mandar imprimir V1, ele vai imprimir qual valor? 100 ou 200? 200 porque o V1 sofreu uma atribuição antes de mandar mostrá-lo. Mas e o V2? O V2 recebeu a variável V1. Será que quando eu mandar imprimir o V2, ele vai imprimir o que está na variável V1? Afinal de contas, ele recebeu o V1. Bem, vamos executar e ver o que acontece. 100, ou melhor, 200 e 100. Imprimiu 200 no V1, que foi o último valor que ele recebeu, mas o V2 permaneceu com o valor 100. Isso acontece porque a atribuição de valores primitivos no Java ocorre por valor e não por referência. Na verdade, V2 não está guardando uma referência para V1. Nesse momento aqui, V2 recebeu a sua própria cópia do valor que estava em V1. Então são duas regiões de memória independentes de armazenamento de valor. V1 tem sua região para armazenamento de valor e V2 tem sua outra região em memória para armazenamento do seu valor. Então V1 aqui começou com 100, no momento em que eu atribuo aqui, o valor de V1 é que vai para V2 e não a referência de memória de V1. Quem já programou em C, já viu ponteiros e, enfim, outras linguagens também podem fazer uso desse tipo de recurso, sabe bem o que é passar por referência. Nesse caso não é muito importante para a gente entender isso nesse momento. É importante entender que quando você atribui uma variável a outra, uma variável de tipo primitivo, o que vai para outra variável é o valor da variável sendo atribuída. Agora que nós vimos como declarar variáveis e os tipos primitivos de dados, vamos aprender a fazer operações aritméticas com esses tipos numéricos. Existem 3 categorias de operadores aritméticos no Java: os operadores básicos, prefixos e pós-fixos e o operador composto. Nós vamos começar pelo operador básico, pelos operadores básicos. Então eu vou declarar aqui duas variáveis que eu já tenho aqui, duas variáveis declaradas. V2 recebe 200 e as 4 operações básicas, ou melhor, são 5 operações. A gente tem int R1 recebe V1 mais V2, int R2 recebe V2 menos V1, int R3 recebe V1 multiplicado por V2, int R4 recebe V2 dividido por V1, int R5 recebe V2 módulo V1. Agora eu vou colocar aqui um sysout para todas as variáveis de resultado. Vou colocar aqui soma R1. Subtração, multiplicação, divisão e módulo, que é o resto da divisão inteira. Que vai ser R2, R3, R4 e R5. Vamos fazer uma análise rápida agora do que está acontecendo aqui. R1 está recebendo a soma de 2 números inteiros e está guardando isso em uma variável, obviamente, de um tipo inteiro. R2 está recebendo a subtração, também de 2 tipos inteiros. R3 a multiplicação. E R4 aqui recebe a divisão. Nesse caso aqui nós temos uma divisão exata, que vai dar 2. Então não haverá perdas. Mas se aqui fosse 250, 250 dividido por 100, numa divisão inteira vai dar 2 e sobra 50. Nesse caso, a variável R4 vai armazenar somente o valor 2, somente a parte inteira do resultado.
Aqui R5, como eu troquei para 250, vai receber justamente o resto da divisão inteira, que nesse caso é 50, porque 250 por 100 vai dar 2 e sobra 50. Vamos executar para confirmar isso, clicando aqui no botão. Temos aqui a soma 350, subtração 150, multiplicação do 25.000, divisão 2, somente a parte inteira, e o módulo 50. É possível aplicar a operação de módulo até mesmo em tipo float. Vou declarar aqui como float, aqui também. E os resultados agora todos aqui eu vou colocar float. Pronto. E vamos ver o resultado disso aqui. Ó, da mesma forma, eu tenho aqui 350, 150, 25.000, 2.5 agora na divisão, porque ele suporta casas decimais, e o módulo recebe realmente aqui o resultado do resto da divisão inteira, né? Então o módulo funciona também para ponto flutuante. E o que acontece se eu tenho aqui um valor de um tipo e o outro valor de outro tipo? Por exemplo, aqui int. O que acontece com esses operadores aqui? Com essas operações? Bem, eu posso armazenar tudo em float. Porém, quando você pega algo inteiro e coloca dentro de um float, você pode ter perda de precisão. Por exemplo, se eu coloco 100.000 e converto para float, ou coloco numa variável float, isso pode ficar 99.999.99999. Enfim, é uma coisa que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante em conversão. Repare que aqui tudo deu certo, mas tem essas observações a fazer. Esses são os operadores matemáticos básicos. Agora vamos ver os operadores prefixo e pós-fixo. Vou apagar isso aqui. Comentar. Selecionei isso tudo aí, dei Ctrl K C para comentar tudo, tá? E agora nós vamos ver os operadores prefixos e pós-fixos. Vou declarar aqui uma variável v1 igual a 10 e vou dar aqui sysout v1. Novamente aqui sysout v1. O operador pós-fixo é aquele que você coloca na frente do operador da variável, como é esse caso aqui. Sysout aqui faltou dar um tab, né? Sysout, agora sim. Pronto, agora sim. Esse é o operador pós-fixo de incremento. Nesse caso aqui, ele soma 1 ao valor da variável. Esse é o pós-fixo e colocando antes é o prefixo. Da forma como está aqui, será que ele vai imprimir 10 ou vai imprimir 11? Dessa forma, ele vai imprimir o valor 11, porque primeiro ele faz o incremento e depois o println lê o valor da variável. Vamos conferir isso. Vou colocar aqui o ponto e vírgula. Vamos conferir. Tá aí, ó, 11 e 11 de novo. 11 e aqui permaneceu o valor. Agora, se eu colocar aqui o pós-fixo e executar, aí eu vou ter 10, que é o valor da variável. Aí ele avaliou a variável e imprimiu. Faz a operação e depois vem para a segunda aqui. Agora que ela já fez a operação, vai estar com o valor 11. Então por isso que ele imprime 10 e depois o 11. O prefixo realiza a operação antes da variável ser lida pelo método. E o pós-fixo lê primeiro a variável e depois faz a operação. Assim como eu tenho menos menos, ou mais mais, eu tenho também o menos menos. Tá aí, 10 e 9. Agora se eu colocar aqui como prefixo, tá aí 9 e 9. Esses são os operadores prefixo e pós-fixo. Agora vamos aos operadores compostos. O operador composto é semelhante a esse aqui.
eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Sobe 10. E agora eu vou fazer V1 mais igual 5. E vou mandar só imprimir aqui o V1. Neste caso aqui, a variável V1 vai receber o que ela tinha mais o valor 5. Então ela vai passar a valer 15. Vamos conferir. Está aí o valor 15. Assim como eu tenho mais igual 5, eu também tenho aqui o menos igual, vezes igual e o barra igual. Inclusive eu tenho também o módulo igual. São os operadores compostos possíveis. Bem, agora que a gente já conheceu os tipos de operadores, vamos ver qual é a precedência de resolução desses operadores em uma equação. O primeiro a ser resolvido é a operação de pós-fixo. Então, se eu tiver um variável mais em uma expressão, é a primeira que vai ser resolvida. Depois, prefixo. Então, se eu tiver um menos, o nome da variável, é o segundo a ser resolvido. Depois disso, vem os operadores multiplicativos, que aí entram multiplicação, divisão e módulo. E por fim, eu tenho os operadores aditivos, que entra soma e subtração. Então, se eu tiver uma equação aí grande com todos esses operadores, essa é a ordem de resolução. Quando eu tenho operadores de mesma precedência, como é o caso dos multiplicativos, dos aditivos, a resolução é da esquerda para a direita. Se eu uso parênteses para envolver algum trecho da equação, esse trecho vai ser resolvido antes, ele vai ter precedência em relação aos demais. E se eu tenho parênteses aninhados, eles são resolvidos de dentro para fora. Eu vou apagar isso tudo aqui para a gente fazer agora um outro programa para fazer um pequeno estudo de caso sobre essa questão da precedência. Bem, tá aí, eu coloquei rapidamente para a gente não perder tempo digitando código, um código um pouco mais extenso. Então aqui eu tenho 4 variáveis inteiras e aqui eu tenho essas variáveis recebendo valores de equações envolvendo essas outras variáveis. Variáveis de R1 a R4. Nesse caso aqui, qual será o valor de R1? Quem vai ser resolvido primeiro? Vamos analisar. VA mais VB dividido por VC. Desses operadores, o que tem a maior precedência é a divisão. Então, primeiro ele vai fazer VB dividido por VC, VB por VC, vai dar 1,5, mais VA, que é 12. Então, deve dar 13,5. Vamos colocando os valores aqui que eu não executei ainda. 13,5. Aqui nós temos um parênteses. Então, o parênteses envolvendo VA, VB aumenta a precedência, vai fazer primeiro VA mais VB. VA mais VB dá 21, dividido por 6. Essa conta aí vai ser difícil de fazer, mas aqui vai dar 21 por 6. Vai dar 18,33333, eu acho. Vamos botar aqui 18. Eu acho que vai ser isso aí. Agora eu tenho aqui R3, que vai ser VA dividido por VC multiplicado por VD mais VB. Quem ele faz primeiro? Bem, divisão e multiplicação tem a mesma precedência, só que divisão está mais à esquerda. Então VA sobre VC dá 2. Agora entre multiplicação e soma, multiplicação é que vem 2 vezes VD dá 6, 2 vezes 3, 6. Mais VB, que é 9, dá 15. Espero que eu não esteja fazendo errado aí. Agora R4 vai ser VA dividido por, abre parênteses, VC multiplicado por, abre parênteses, VD mais VB. Então aqui é resolvido primeiro, VD mais VB dá 12. VD mais VB dá 12. Multiplicado por VC, que é 6, dá 72. Agora aqui eu tenho VA, que é 12 dividido por 72. Aí realmente não vai dar para fazer essa conta não. Vamos executar agora para ver como é que vai ficar isso aí. Então 13, cadê aqui? 13, por que eu coloquei 13.5 aqui deu 13? Porque a nossa variável está do tipo int, só pegou a parte inteira. R2 deu 3, opa, essa aqui me surpreendeu. Aqui é 3. Tá certo, 3.33333, aí ele pegou a parte inteira somente. R3 deu 15 e a última aqui deu 0, porque 12 não divide por 72,
ou melhor, não resulta a parte inteira. Se eu trocar isso tudo aqui para float, as coisas vão mudar um pouco. Pronto, agora vamos executar novamente. 13. Mas por que não deu 13.5? Porque a divisão aqui foi inteira. Somou com inteiro. Continua sendo inteiro aqui também. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou trocar aqui tudo para float também. Float. Float. Vamos ver agora. Agora sim. Aqui deu 3.13.5, como nós previmos. Esse aqui deu, tá certo, aqui é 3.5, errei aqui. Aqui 15 e aqui 12 dividido por 72. Eu acredito que seja isso aqui mesmo, né? Vamos conferir aqui na calculadora. 12 dividido por 72, tá ali, aquilo ali mesmo. Bem, pessoal, então isso aqui foi um pequeno estudo de caso da precedência de operadores. É a mesma coisa da matemática, portanto, basta recorrer à teoria da própria matemática se você tiver alguma dificuldade aqui. Bem, pessoal, o que eu tinha para passar nessa aula era isso. Então vamos fazer um breve resumo, relembrando aqui o que nós vimos. Java é uma linguagem fortemente tipada. Os tipos primitivos, quando eu atribuo uma variável primitiva a outra, o valor é que é passado e não a referência, então a passagem é por valor. As variáveis elas podem ser modificadas por padrão, exceto se eu marcá-las com a palavrinha final. Os tipos primitivos que nós estudamos são da categoria dos inteiros, ponto flutuantes, caractere lógico. Os inteiros são byte, short, int e long. Ponto flutuantes são float e double, caractere o tipo char e o lógico boolean. Os operadores aritméticos nós temos os básicos, que é o soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo, pós-fixo e prefixos, que é o de incremento e decremento, colocando antes ou depois da variável, e os compostos, que são o mais igual, menos igual, vezes igual e por aí vai. Nós vimos também precedência de operadores, como as equações são resolvidas, né? Já vimos isso. E basicamente foi isso que nós vimos na aula de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e também, se possível, inscreva-se no canal para ver o resto das aulas. Se possível, também compartilhe com seus amigos para que eles possam ter acesso a esse conteúdo. Obrigado pela sua atenção e até breve.